Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender aqui a como validar aí os nossos formulários utilizando aí o jQuery juntamente com o Ajax. Nos permite aí fazer uma validação lá no nosso controlador, ou seja, lá no servidor, e aí a gente tem uma resposta e a gente pode tratar de diversas formas. Utilizando o Ajax, a gente permite ter uma interatividade muito maior, porque a gente consegue, por exemplo, fazer um loading aí até carregar os dados, a gente consegue, por exemplo, fazer um processamento ali quando estiver carregando um arquivo, a porcentagem ali de carregamento, dentre diversas outras ações que a gente pode validar. Eu vou apagar tudo que a gente fez aqui, essa validação aqui, utilizando aí ó, o estilo Bootstrap, mas depois você pode combinar e então fazer as validações em conjunto, como você preferir. Então, dessa parte aqui, eu só vou deixar o nosso Prevent Default para impedir o envio do formulário, mas tudo que a gente vai fazer, você pode entrar aqui. Então, eu vou apagar tudo que a gente fez para deixar aí um código mais fluido, mais limpo. Então, vou deixar aqui só o Prevent Default, colocar aqui e vou salvar. Então temos o nosso formulário aqui limpo, ele não está sendo enviado e não está tendo nenhuma validação. Então aqui dentro é que eu vou utilizar o Ajax. Então a gente utiliza aí o símbolo de dólar seguido de Ajax. Dentro a gente vai passar aí uma série de parâmetros para fazer aí o nosso formulário enviar uma requisição lá para o nosso controlador. Então aqui dentro, entre chaves, eu vou colocar aqui os parâmetros. O primeiro deles, que eu vou colocar aqui, vai ser o type. Então, o type aqui, ó, ele já colocou para mim aqui o post, que é o método que a gente vai enviar. Depois, vou colocar aqui a URL. Então, a URL aqui. Você poderia, obviamente, colocar a URL manualmente. Você poderia também pegar aqui, ó, então, a nossa classe ali. E pegar o ATTR aqui, ó, pegar um atributo, por exemplo, o atributo action. Você pode pegar qualquer elemento, inclusive criar um elemento para pegar a URL, por exemplo. No nosso caso aqui, o action vai conter a URL que está aqui no nosso formulário. Então, no nosso formulário a gente tem aqui ó, o nosso action, e dentro do action, obviamente, a gente tem a URL automaticamente para onde esse formulário vai ser enviado. Então, você pode fazer dessa forma, ou ao invés de você ficar repetitivo aqui, ó, tá vendo? Eu estou pegando aqui e estou pegando aqui a mesma classe. Então, já que se trata desse formulário, eu posso vir simplesmente aqui e fazer assim, ó, diz, dá no mesmo. Mas a gente evita essa repetição. Então, depois aí do type, da URL, a gente vai pegar os dados. Existem diversas formas de pegar os dados do formulário. Depois vocês podem ver isso também. Mas a forma que eu gosto, então eu vou colocar aqui, ó, data. A forma que eu gosto é utilizando o objeto JavaScript, então new form date. A gente tem o form date aqui, ele vai pegar todos os dados do formulário, da mesma forma que a gente pega aqui, como se fosse um conjunto, e joga lá para o nosso controlador. E aqui no nosso form date, a gente vai colocar o nosso formulário, no caso aqui, então, diz. Mesma coisa que a gente fez ali em cima. Posso colocar também aqui ó, o data type, então data type, venho aqui JSON. No caso aqui de estar trabalhando com o form date, a gente tem que passar mais dois parâmetros aqui para evitar que dê erro aí com o jQuery, senão ele vai tentar processar os dados e a gente vai ter um erro na hora de enviar esses dados. Então eu preciso passar aqui o content type. Então o content type aqui a gente coloca false e o process, vou colocar aqui, process data, a gente também coloca false. A gente precisa desses dois parâmetros aqui, quando a gente está trabalhando com a coleta de dados via objeto aqui form date. Então esses parâmetros que eu preciso, só com essas linhas de código aqui, eu já vou pegar todos os dados dos campos aqui do meu formulário e vou enviar lá para o meu controlador. Quando a gente faz esse envio, a gente já tem aqui, por exemplo, o método success. Então, eu vou colocar aqui, ó, success. Eu aperto Ctrl barra de espaço aqui, tá? O NetBeans ele já completa aqui para minha função. Então, aqui, eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, é mais uma introdução, mas a gente vai deixar o código funcional. Então, tudo que eu preciso nesses parâmetros aqui é o data. Normalmente está assim, ó, data, que é o que vai vir de resposta lá do nosso controlador. Esse nome aqui pode ser o nome que você quiser. Normalmente é data ou result, retorno, enfim, o que você quiser. Eu vou dar o nome aqui ó, de retorno. Acho que fica mais didático, mas saiba que não importa o nome que você dá aqui. Você vai entrar dentro do retorno e aí você vai acessar o índice que você definir como retorno JSON. Mas vamos entender isso aí melhor, né? Então aqui no nosso controlador, deixa eu aumentar a tela aqui.
Abaixo daqui da onde a gente via a mensagem, a gente pode fazer as validações em conjunto. Você pode depois, inclusive, apagar isso aqui. Eu vou deixar por enquanto, para acompanhando, mas depois, se você quiser, você pode fazer a validação somente com o Ajax mesmo e devolver a resposta. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada JSON, que vai ser um array. Criei aqui o meu array. E o índice aqui, ó, eu posso dar o nome que eu quiser. Então, cada validação ou todas, enfim. O nome que eu der aqui, ó, por exemplo, vou dar o nome de erro. Então, no meu índice aqui é erro. Deixa eu até atribuir aqui o valor já. Então, vai receber aqui, ó, preencha todos os campos. Vou colocar assim. Vou colocar até uma exclamação aqui no final. Então, tem o meu índice. Esse índice é o que vem aqui, ó, para você acessar o retorno, ou seja, a resposta, o data. Então, eu vou colocar aqui dentro de um alert, por exemplo, vou colocar aqui, ó, alert, e aí eu vou entrar aqui com o retorno ponto erro. Então, esse erro aqui poderia ser qualquer nome, que é o nome do índice que eu estou recebendo aqui. Deixa eu salvar aqui. E tenho aqui o meu sucesso, meu retorno pronto. E aí basta, depois do JSON aqui, ó, você vir e dar um echo. Então, echo JSON encode. E aí você passa o seu array. Posso salvar aqui. Vamos lá para o nosso projeto. Deixa eu clicar aqui, ó, em enviar. Perceba que nada aconteceu. Então vamos abrir aqui. É importante a gente abrir o nosso console sempre que a gente estiver trabalhando aí com requisições. Então vou clicar com o botão direito aqui, ó, inspecionar. Vou vir aqui, ó, em console e eu tenho uma tela em branco sem nenhum erro. Não sei o que está acontecendo. Então se eu clico em enviar, nada acontece. E para a gente poder acompanhar aí erros utilizando o Ajax, a gente utiliza mais um parâmetro aqui, ó, mais um método, né? Depois de success aqui, ó, colocar uma vírgula e aqui eu tenho o erro. Então, Ctrl barra de espaço, ele completou aqui para mim. Então, esses parâmetros eu posso dar um eco ou posso jogar no console todo esse erro. Então, normalmente você vai ver por aí, se já não viu, escrito console.log e aí o tratamento desses erros. Então, quando você faz isso, você vai ver ali todos os erros possíveis que tem ali no seu retorno, seja diretamente lá no PHP. Então, posso salvar aqui. Depois, inclusive, você pode renomear esses parâmetros aqui por alguns menores, né? Textos menores, enfim. Então, voltando aqui para o nosso formulário, se eu clicar aqui, ó, enviar mensagem, perceba que agora eu tenho aqui, ó, os erros sendo exibidos. Dessa forma, você consegue ir tratando, sabendo o que está acontecendo ou não. Então, aqui, ó, se eu estender aqui o erro, eu tenho aqui a resposta, ou seja, a minha resposta está vindo aqui, ó, preenche todos os campos. Ok, é isso que eu preciso, está no formato JSON ali, ó. Só que ele está vindo com HTML também. Perceba, logo depois do tratamento aqui, né, ou seja, do nosso echo, ele está vindo com HTML também. Isso acontece porque depois que a gente faz aí um retorno JSON, a gente não pode mandar HTML aqui como resposta. Você tem que mandar somente o JSON. Então aqui no nosso controlador, você pode vir aqui abaixo, você pode dar um exit, você pode utilizar o exit, você pode utilizar o die, mas eu gosto de utilizar aqui quando se trata aqui no controlador, simplesmente eu venho aqui e dou um retorno. Todas as formas vai funcionar, mas eu gosto de dar o retorno aqui. Então deixa eu salvar aqui, ó, salvei. Ou seja, quando a gente dá o retorno, nada que tiver para baixo vai ser executado, assim como a gente dá um exit ou die. Então, nada que tiver para baixo vai ser executado. E quando a gente está fazendo essa validação aqui, esse é o objetivo. Eu não quero passar para baixo. Eu quero que já pare aqui. Então, se eu voltar lá no nosso formulário, clicar aqui em enviar mensagem, perceba aí, ó, já tem a minha validação. Então, preencha todos os campos. E aí eu posso ir fazendo e validando tantas quantas ações do usuário eu quiser validar. Então, voltando aqui para o nosso controlador, digamos que eu quero fazer mais uma validação aqui antes de entrar no envio de fato. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, um else if. Então, else if. E aqui eu vou validar se o e-mail é válido ou não. Então, eu vou colocar aqui o meu helpers, validar e-mail. Então, meu e-mail está ali nos dados, no índice e-mail, ou seja, no name e-mail, né? Perceba a validação comum. E essa aqui eu quero validar o que? Se ele não é válido. Então, interrogação aqui no início. Então, se não for válido, ele entra aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Deixa eu dar um Alt Shift F para identar. Então, se não for válido, eu vou falar aqui, ó, e-mail inválido. Então, e-mail inválido.
Lembrando que a gente poderia também fazer essas validações para ajudar o usuário lá no nosso HTML, mas a gente sabe que a gente não deve fazer essas validações do lado do cliente. Mesmo que a gente faça as validações do lado do cliente, a gente tem que fazer aqui do lado do servidor. Então, feito isso, perceba, eu estou pegando o mesmo índice, só que estou fazendo agora a validação do e-mail também. Então, vou salvar aqui, volto lá para o nosso código, então, preencho todos os campos. Se eu clicar em enviar, obviamente que eu tenho o meu alerta ali, e aí vou preencher esses dados. Só que para a gente validar aqui e testar o campo de e-mail, é que ele está com o tipo de e-mail, então ele não, o HTML próprio aqui não vai me deixar passar. Mas para a gente fazer esse teste, deixa eu voltar aqui no nosso HTML. Então perceba que o type aqui, ó, no nosso formulário, no e-mail, ele está do tipo e-mail. Então isso não permite que a gente coloque ali um e-mail inválido. Então eu vou colocar do tipo texto. Obviamente que depois você tem que voltar isso aqui, deixar do tipo e-mail, para ficar mais coerente aí, né, mais amigável. Mas vou deixar do tipo texto aqui somente para validar o formulário. Então deixa eu voltar aqui, entrar aqui de novo no nosso formulário. E aí vou preencher ele aqui. Então no e-mail aqui vou deixar somente o X, colocar qualquer coisa aqui e vou clicar aqui, ó, enviar mensagem. Ao fazer isso, perceba que ele já fez ali a validação para mim, e-mail inválido. E aí você pode ir validando cada campo. Você pode também, depois que eu falei, combinar aqui as validações acima aqui, ó, com outros estilos. Você pode aqui, no lugar de um alerta, aplicar qualquer validação que você queira ou em conjunto com outros plugins, por exemplo, aparecer ali uma mensagem pop-up que vai desaparecer. A gente vai até ver isso. Mas enfim, aqui a gente tem o resultado. Feito isso também, depois que deu certo aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso controlador. Então deu certo aqui, por exemplo, eu quero que após ter feito a validação aqui, ó, que seja feito um redirecionamento. Então aqui eu vou apagar, deixa eu dar um espaço aqui, ó. Eu vou comentar esse redirecionamento e aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Eu vou criar um JSON e vou fazer um redirecionamento. Só que peraí, deixa eu copiar isso aqui para não ter que ficar digitando novamente. Então venho aqui e aqui abaixo, vou dar um enter aqui. Eu vou criar aqui, ó, um índice, por exemplo, redirecionar. Então redirecionar, lembrando que você pode dar o nome que você quiser. Você pode validar do jeito que você quiser. Então dê o nome aqui do índice, né, redirecionar. E o valor aqui que eu vou receber vai ser simplesmente a URL. Então aqui eu vou colocar o nosso helpers e vou colocar aqui, ó, o URL. Eu quero que vá para a raiz, então vou deixar aqui nulo. Você pode colocar uma barra também. E ok, vou salvar aqui. Então agora eu posso criar condicionais aqui dentro do meu Sucre. Lembrando que o sucesso é quando você dá o retorno ali, você recebe um 200 de volta. Então aqui você pode fazer as validações com if, tantas quantas você quiser. Então, por exemplo, if, eu entro aqui, ó, retorno, a resposta, data, enfim, erro. Eu entro aqui e faço alguma coisa. Por exemplo, no caso aqui eu vou dar simplesmente esse alerta. Se eu tiver um redirecionar, deixa eu entrar aqui, ó, então eu vou até copiar aqui, ó, o nome que eu quiser aqui, que eu dei, né, vou até copiar aqui, ó, Ctrl C, volto aqui, então tem aqui o meu redirecionar. Quando for redirecionar, eu quero utilizar uma função nativa. Então aqui, o window.location.href vai ser igual, então o meu retorno aqui é exatamente dessa forma, o meu retorno redirecionar. Então vou salvar aqui, vou então no nosso formulário, vou preencher ele. Então coloquei só teste aqui, enviar, preencha todos os campos, o e-mail válido, preencha todos os campos. Então o e-mail válido ele não deixa passar, deixa eu colocar o e-mail válido e clico aqui em enviar mensagem. Perceba, mensagem enviada com sucesso. Ou seja, a gente já tem aqui o nosso Ajax pronto para ser modificado. Então, como eu falei, a gente consegue atribuir, agregar aqui, por exemplo, um load. É muito interessante o usuário saber ali que está carregando. Isso você vê em diversos sistemas. A gente vai fazer isso também. No entanto, você percebe que com algumas linhas de código você tem uma interatividade grande e você pode ir manipulando conforme você quiser. No entanto, perceba que além da gente ter feito aqui com o JSON aqui, ó, a gente utilizou aqui, a gente utilizou lá em cima, perceba que está repetitivo isso aqui. A gente tem que ficar criando esse JSON dessa forma aqui. Vai funcionar, beleza, mas eu gosto de criar uma função para fazer isso. Então aqui no Helpers, eu gosto de criar um helper para isso. Então aqui rapidamente, então public, static, colocar function, o nome eu vou colocar aqui JSON, você dá o nome que você quiser, e aqui eu vou receber uma string
chave e uma string valor. Bom, como a gente acabou de ver, a gente está criando um array, então chave valor. E o retorno aqui pode ser void. Então aqui dentro, não é obrigatório, mas eu gosto de colocar o cabeçalho. Então o header aqui, você pode colocar entre aspas simples, por exemplo, content type, application /json. Então só o cabeçalho, eu gosto de ter esses cabeçalhos. Então aqui dentro, vou criar uma variável chamada JSON. E já vou colocar aqui, ó, a chave. Então aqui, ó, chave, que vai ser igual o valor aqui. E aí vem e dou um echo no meu JSON. E depois, como eu falei, eu gosto de colocar lá nas funções return. Mas no caso aqui, você pode colocar um die ou simplesmente exit. Então vou colocar aqui exit mesmo. E aqui eu dou um echo em JSON underline encode, pegando aí a minha variável, tem vírgula aqui no final. Salvo. Bom, lembrando que você pode fazer essa mesma função de diversas formas, e eu não me esqueço de falar isso. Voltando lá para o nosso controlador, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui acima primeiro, fazer a validação aqui primeiro. Então eu posso pegar isso aqui, ó, por exemplo, deixa eu comentar isso aqui. E aí aqui basta eu chamar o meu helper, então aqui, ó, helpers, e chamo aí o meu JSON. Então a chave é o que eu quiser aqui, ó. E o valor, posso copiar aqui de cima também. Fica bem mais simplificado. Ponto e vírgula aqui no final. Mas é opcional. Então se você quiser fazer dessa forma, então posso salvar aqui. Salvei. Vamos lá no nosso formulário. Então vou clicar aqui em enviar mensagem. Perceba, preencha todos os campos. Então você pode utilizar dessa forma. E aí você torna opcional aqui também utilizar ou não o return. Tá? Aqui, afinal, a gente já está colocando ele aqui, ó. Pode ser interessante em algum momento ou não. Então você pode utilizar dessa forma aqui, você pode fazer também diretamente, se você quiser assim, e fica ao seu critério a forma que você quiser utilizar. O importante é você estar fazendo essa validação e com isso a gente consegue fazer outras personalizações bem interativas aí para o usuário. Então espero que você tenha conseguido entender essa parte aqui. E é bastante interessante, eu acho relativamente simples trabalhar aí com Ajax e ele ajuda bastante aí. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.